Olá, fãs da velocidade, está começando a 37ª edição do Dinâmica Cast. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu na Fórmula 1 e na Fórmula 2, que ocorreu lá em Silverstone. Meu nome é Luiz Andretti e hoje está comigo Thales Cristiano. Olá pessoal, mais um final de semana de velocidade no mundo da Fórmula 1, né? A gente teve a quarta etapa da temporada, na verdade, né? No circuito tradicional de Silverstone, na Inglaterra. Corrida muito movimentada, principalmente no seu final, né? A gente teve diversos eventos, um evento único na história da Fórmula 1, né? Que a gente pode dizer. Eu particularmente não me recordo de um piloto vencendo a corrida com um pneu estourado, como foi o Hamilton nesse final de semana. Conseguiu também a sua terceira vitória na temporada, terceira de maneira consecutiva, terceira em 4 provas, e já devido ao desencadear de eventos, já deu um passo gigantesco rumo ao Epton, né? Exatamente, essa foi uma das corridas mais frenéticas de final de prova. A gente viu que 3 carros teve o pneu furado, os pneus dianteiro e esquerdo, né? Com certeza devido aí a excessiva carga de desgaste pela pista ser uma pista de alta velocidade com curvas muito acentuadas. A gente não esperava que o Hamilton tivesse esse problema, né? Uma sorte dele, né? A gente vê o Hamilton e Bottas, ambos estouraram o pneu, porém Bottas, como sempre, é o mais azarado, estourou o pneu ali passando a reta dos boxes, então ele teve que fazer a volta inteira com o pneu furado. Já o Hamilton, que conseguiu ali entre a Beckett fazer a sua corrida com 3 rodas e ir para a vitória, né? Isso foi uma tacada de sorte, 2 na verdade, né? Porque o Verstappen vinha em terceiro lugar com uma folga de tempo para o Leclerc, então eles resolveram parar para fazer essa volta rápida para valer ponto. Eu sou contra esse esquema de pontuação de volta rápida, que custou a vitória, com certeza, né? A gente via o decepcionamento no rádio do Max com a Red Bull, e o Hamilton deu sorte 2 vezes, né? Uma do Bottas também ter estourado o pneu atrás dele, e do Max ter parado uma volta antes para fazer a volta rápida. Incrível. Exatamente. A Red Bull ela divulgou depois que se o Max não parasse, talvez ele não completasse a corrida e sofresse do mesmo problema das Mercedes. Porém, era óbvio que eles iam falar isso e não passar como os responsáveis por perder uma vitória certa, nesse caso, né? Como você disse, essa regra do ponto extra para a volta mais rápida, nesses tempos atuais de Fórmula 1, não faz tanta diferença. Talvez faria antigamente, outros anos, onde a gente teve disputas parelhas pelo título até a última etapa, né? Onde cada ponto valia. 2008 é um exemplo, né? Que um ponto decidiu o campeonato. 2007 também. Porém, não tenho o que dizer sobre a sorte do Hamilton nessa casa, né? A gente teve o Bottas com 3 voltas para o final sofrendo do mesmo problema, acabou nem pontuando. Ele que, querendo ou não, é o candidato mais próximo ao título, ao Hamilton, né? E apenas na 4ª etapa da temporada já tem seu primeiro 0 no placar de classificação, né? Não pontuou nessa corrida, não somou nenhum ponto. E o Carlos Sainz, que vinha fazendo uma excelente corrida, né? Tava na 4ª posição, relativamente perto do Leclerc, né? Tava, se eu não me engano, 3 segundos atrás dele. Teve esse pneu furado e acabou acabando apenas na 14ª posição, né? Uma pena para o Sainz, que ia trazer para casa um P4. Estava à frente de seu companheiro de equipe, o Lando Norris. Andou na frente dele o final de semana inteiro. Teve essa infelicidade aí de ter o pneu dianteiro esquerdo de novo, né? Estourado, caindo lá para trás. E isso ajudou o Ricciardo a ir para a 4ª posição, né? Isso mostra o quanto a Renault ela está evoluindo ao longo da sua temporada. Ela é a 2ª equipe com o melhor motor, né? O Renault ele tem apenas 25 cavalos a menos que o Mercedes, que é o primeiro, seguido da Honda com 30 cavalos a menos, e depois a Ferrari com 50 cavalos a menos. Bom resultado para as 2 equipes, né, da Renault. A gente vê a McLaren e a própria equipe de fábrica andando muito bem no meio do pelotão e também sendo o melhor do resto, né? Eles ficam alternando as posições. Interessante, né?
McLaren ainda está à frente da Renault, porém, né, a gente vê que o Ricciardo e o Ocon estão fazendo um bom trabalho. Também a dupla da McLaren também está fazendo um ótimo trabalho. Interessante de ver essa disputa. Exatamente, o Ocon que teve problemas no começo do campeonato, né? Ele que sofreu com quebras, acabou ficando um pouquinho para trás do Ricciardo no campeonato, muito em função disso. Agora ele está querendo correr atrás do tempo perdido, né? Ele que terminou na 6ª posição, mas não muito atrás do Ricciardo, né? Em torno de 6 segundos para trás. O Ricciardo é um piloto extremamente talentoso, extremamente em forma também, importante ressaltar, né? Ele que ano que vem pode fazer muito bonito nessa McLaren. E o Ocon querendo recuperar o tempo perdido, esse ano sabático de 2019, que ele ficou sem guiar nenhum carro, para ano que vem tá em forma, né? Ele certamente vai ter o Fernando Alonso como companheiro, vai ser um piloto que, se ele se der bem como companheiro de equipe, ele vai poder agregar muita experiência útil para sua carreira, né? Ele pode evoluir muito a partir daí, considerando que o Alonso já vai ter seus 40 anos, certamente não se estenderá mais do que 2 ou 3 anos na categoria após a sua volta. E o Ocon tem que absorver essas informações, andando ao lado dos melhores, né? Ele que agora está tendo companheiros de equipe de primeira qualidade, vai ter, né? Para poder no futuro, quem sabe daqui a uns anos, ser um fator que brigue por títulos na Fórmula 1, né? Que era o que se esperava dele no começo. Exatamente. É muito bom de ver, né, a Renault de volta aí, não aos ponteiros, mas aos pontos, né? Que ano passado e retrasado a equipe tinha um carro muito delicado. Agora tá indo aí pro caminho certo, né? Estão querendo já dedicar para 2022, que é onde muda o regulamento. E isso tá vindo com força total, com o Ocon, o jovem piloto, e o experiente que trouxe 2 campeonatos para a Renault, Fernando Alonso. Destaque legal também, né? Agora deixando de falar um pouco da Renault, vamos falar em partes da corrida. Pierre Gasly, que chegou à frente do Albon, né? O substituto dele na RBR do ano passado. Gasly que vem fazendo muito bonito na AlphaTauri, diferentemente do Kvyat, que apenas pontou 1 pontinho nessa temporada em 4 corridas. Pierre Gasly trouxe para casa 6 pontos, uma bela corrida que fez, né? Fortíssima, ultrapassou Vettel, ficou à frente do Lance Stroll. Interessante a corrida do Pierre Gasly, né? Exatamente, o Gasly que... O companheiro de equipe dele, o Kvyat, teve um erro, podemos chamar de erro primário, né? Ele que mesmo admitiu na entrevista da coletiva que se distraiu mexendo no volante e acabou perdendo o controle do carro na sequência de curvas da Megats e da Beckett. E acabou batendo, causando safety car e consequentemente abandonando a corrida. Muito em função disso, deu uma oportunidade a mais para o Gasly ao longo da corrida, né? Ele mostrou um pace muito bom, saiu da zona da segunda metade do grid e se colocou na posição de pontos, né? Conseguiu ultrapassar o Vettel, fez uma belíssima ultrapassagem sobre o Stroll também. E você comentou sobre o Albon, né? O Albon que teve problemas de classificação, não foi pro Q3, foi eliminado na segunda parte do treino. E logo na primeira volta da corrida ele se envolveu no incidente com o Magnussen, que acabou tirando o dinamarquês da corrida, né? Ele foi punido em função disso, levou 5 segundos. E tá sendo um período muito difícil pro Albon, né? Esse 8º lugar dele, para quem assistiu a corrida sabe que ele tá muito no lucro de ter conseguido. Porém, o 8º lugar não vai bastar para ele manter esse lugar na Red Bull, né? Com certeza. Vale ressaltar, né, que o Albon ele veio de uma ascensão, né? Quase 2 pódios aí que o Hamilton tirou. Depois disso foi ladeira abaixo. A gente sabe que a Red Bull ela tem um moedor de carnes de piloto, né? Já vimos que nessa corrida Christian Horner e o Helmut Marko não estavam felizes, né? Já disso da penúltima corrida que aconteceu, agora essa última corrida de novo, Albon não conseguiu fazer um bom tempo na classificação. Mais uma vez Max Verstappen 3 pódios em 4 corridas e Albon apenas pontuando, né? É uma coisa que tem um abismo entre os dois, né? Ficou muito atrapalhado no começo, largando lá para trás. Se envolveu no acidente, não deixou espaço para o Magnussen.
tirando o dinamarquês da corrida, levando 5 segundos de punição. É uma pena, né? Um piloto que tem que se achar, tem que andar na frente, né? Independente de se está andando atrás ou na frente do Max, tem que trazer mais pontos para a Red Bull, que com certeza vai começar a perder a paciência daqui a algumas corridas. E a gente sabe como que a Red Bull é, né? Em relação a pilotos que não fazem jus à equipe. E ele tá com a batata assando, né? Exatamente. A Red Bull que a gente vê pelo desempenho atual, que o Max Verstappen, na minha opinião, já é o melhor piloto em quesito de talento maciço no grid. Ele é o melhor piloto, tem uns 2 anos já no grid da Fórmula 1. E ele tira... Não, podemos falar que ele extrai o máximo desse carro que a Red Bull tem, né? Conseguiu um segundo lugar, muito em função do estouro de pneu do Bottas, né? Que senão ele seria apenas terceiro, um caminhão de tempo atrás das 2 Mercedes e um caminhão de tempo atrás do 4º lugar, que na ocasião era o Leclerc, né? A Ferrari, que a gente já vai falar da Ferrari, que arrumou uma alternativa paliativa para conseguir ser competitiva nesse final de semana, né? Mas o Verstappen tem conseguido fazer bons resultados, né? Foi segundo lugar na última etapa na Hungria, foi segundo lugar novamente agora. Porém, o Albon não consegue bons pontos, né? E o que isso resulta é a McLaren perigosamente perto da Red Bull na disputa do campeonato de construtores, né? A gente pode ver que a McLaren, se mantendo consistente do jeito que foi, obviamente 12 pontos perdidos com o 4º lugar, que era tido como certo para o Carlos Sainz, vão fazer muita diferença. Mas a gente vê uma batalha muito intensa, com 2 pilotos regulares na McLaren, tanto o Lando Norris, que tem 3 top 5s em 4 corridas, quanto o Sainz, que vem fazendo excelentes atuações também. E a Red Bull, enquanto em contratempo, tem um piloto que pontua muito bem toda a corrida e outro que pontua breves pontinhos. Sim, com certeza isso é uma pedra no sapato da Red Bull, que tá lutando para ser a vice-campeã na tabela dos construtores. Tá ficando cada vez mais difícil, né? Se o Albon não conseguir realmente entrar nesse pace que o Verstappen tem, não é a obrigação dele ser mais rápido, porém é a obrigação dele andar um pouquinho atrás pelo fato de que eles têm um dos melhores carros do grid. Eu acho que ele tem que se achar um pouquinho mais, porque também, né, faz refletir o quanto o Pierre Gasly foi super subestimado, né, na Red Bull. Ele que está fazendo um bom trabalho na AlphaTauri. Agora, outro destaque negativo é Lance Stroll, que está com um dos melhores carros também do grid, né? Falei um pouco da Red Bull, agora vou falar um pouquinho da Racing Point, que está com um carro totalmente novo desde o ano passado, um carro super rápido. Entrou na corrida, não teve um pace legal, foi ultrapassado por várias pessoas, vários pilotos, né? E ficou em 9º lugar com apenas 2 pontinhos. Uma pena, né? Um piloto que estava ali meio que em ascensão nas classificações, fazendo boas atuações nas corridas, trazendo pontos, não mostrou nenhum talento e nem por que veio, né? Parece que o carro aí estava totalmente desacertado pelo que a gente vinha vendo desse carro da Racing Point, né? Foi um final de semana bastante conturbado na garagem da Racing Point, né? A gente viu, o pessoal foi acompanhando semana passada, viu que o Sérgio Pérez testou positivo para o coronavírus, né? Acabou perdendo a corrida desse final de semana em função disso. Também provavelmente vai perder a de semana que vem, que é no próprio circuito de Silverstone. Muito em função disso, foi armada uma logística de última hora para trazer o Hülkenberg para ser substituto do Pérez, né? Porém, o Hülkenberg acabou não correndo devido ao que foi divulgado, um problema no motor do carro, né? Um problema na montagem do motor do carro, algo semelhante. Há quem duvide disso, há quem acha que tem muito a ver da forma física do Hülkenberg, que não aguentaria uma corrida inteira. Ele que apareceu a público para dar entrevistas com adesivos no pescoço, reclamando muito de dor. Falando do Stroll, ele liderou o segundo treino livre, né? O pessoal achou que ele ia ser um fator nesse final de semana e acabou tendo diversos problemas, levando tempo das 2 McLarens e das 2 Renaults, 2 carros que a Racing Point consegue ser consistentemente mais rápido, a gente viu nas últimas corridas, por incrível que pareça. E o Stroll acabou perdendo terrenos para eles. O Gasly, que fez uma excelente atuação, né? Ele que ao final da corrida estava visivelmente contente.
por passar o carro da Racing Point, que é tido como o carro a ser batido dessa vez, né? No pelotão intermediário, pelo menos. E o Stroll apenas completou a corrida na 9ª posição, corrida que ficou marcada por mais um protesto da Renault contra a Racing Point, né? Desculpa, a gente você falou um pouquinho também do Sérgio Pérez, né, que contraiu o Covid-19 e entrou o Hülkenberg, não é mesmo? A gente viu que uma pena, né, um parafuso na embreagem impossibilitou que o alemão retornasse à corrida e com certeza ia fazer uma corrida muito boa, né? Exatamente. Era o que se esperava dele, pelo menos, né? Porém, foi perceptível a falta de forma. A falta de forma, exatamente. Ele que nos treinos de sexta-feira, principalmente, se queixou bastante pelo rádio, né? A gente viu ele reclamando da forma do cockpit, não conseguia stints longos dentro do carro da Racing Point. E isso certamente foi um fator que pesou. Semana que vem, se o Pérez caso não consiga correr, a gente espera ter ele novamente no grid, né? Ele que vai correr atrás desse tempo perdido para semana que vem, se necessário, ter que alinhar na grelha para substituir o mexicano. Exatamente. Agora fechando o nosso grid de pontuação, Sebastian Vettel terminou em P10, né? Por conta de dois furos de pneu de Valtteri Bottas e Carlos Sainz. Virtualmente, né, ele terminou em 10º, porém, na verdade, ele era para terminar em 12º, enquanto seu companheiro foi em 3º lugar. Sebastian Vettel apenas foi 10º. Uma pena. Exatamente. Piloto... A Ferrari, para tentar compensar a falta de potência do motor, eles estavam com a carga aerodinâmica do carro visivelmente mais baixa. Você assistindo a corrida, você conseguia perceber a asa traseira da Ferrari minúscula, um acerto semelhante que a gente está acostumado a ver em Monza, né, com os carros, que é o circuito com menor pressão aerodinâmica do calendário, os carros com praticamente zero de asa traseira, e a gente viu isso nos carros da Ferrari nesse final de semana, né? Silverstone não é um circuito com muitas retas longas, né? A gente tem a Wellington Straight e a reta dos boxes, que são ambas no terceiro setor, e a primeira zona de ativação do DRS, né, que também é uma reta que proporciona oportunidade de ultrapassagem. E a Ferrari estava se abrigando nisso para poder fazer uma boa corrida, né? O Leclerc conseguiu manter o pace após a safety car, as duas intervenções do safety car no começo, para se consolidar na 4ª posição, né? Ele acabou herdando a 3ª após o estouro de pneu do Bottas. Enquanto o Vettel, ele, mesmo com uma configuração semelhante, com pouca asa traseira junto com o carro do Leclerc, ele era lento nas retas. Ele com o DRS aberto não conseguia chegar nos carros da frente, os carros da Renault e até a própria Racing Point do Stroll, que ele estava brigando naquele momento da corrida, ele não conseguia se aproximar. Muito em função dessa falta de potência que o motor Ferrari infelizmente está apresentando nessa temporada. Quanto a essa disparidade de desempenho do Leclerc e do Vettel, é óbvio que também o fator do Vettel ter sido dispensado pela Ferrari é um fator. O Vettel não vai ter acesso aos melhores equipamentos da equipe durante toda essa temporada, né? Ano que vem ele provavelmente deve rumar para Aston Martin. Mas também é importante ressaltar a excelente atuação do Leclerc, né? Ele conseguiu por mais uma vez tirar mais do que o carro tinha para oferecer, né? Ele que conseguiu o seu segundo pódio na temporada, com um carro que não é nem sequer um dos 3 melhores nessa temporada. E tá difícil a vida para todas as equipes com motores Ferrari, né? A Haas, que é, por assim dizer, a principal equipe cliente, né? Já que se você for considerar a Alfa Romeo, é como se fosse uma espécie de equipe P da Ferrari. A Haas teve tantas dificuldades ao longo do final de semana. O Grosjean terminou apenas na 16ª posição. E ao final da corrida ele falou no rádio: eu pilotei cada volta dessa corrida 100% do meu desempenho, e mesmo assim a gente terminou em 16º.
Um aspecto muito frustrante. E a unidade de potência da Ferrari de 2020, por incrível que pareça, lembra muito da Honda de 2015. Com a diferença que a Honda tinha problemas de confiabilidade também, coisa que a Ferrari ainda não apresentou esse ano, mas a falta de potência é a mesma. Com certeza, isso que está acontecendo com a Ferrari, a gente espera que seja corrigido, né? Ano passado também a Ferrari não vinha bem, aí depois da metade do campeonato ela ganhou 3 corridas, e o que o Grosjean falou a gente não deve levar muito em consideração porque é o Grosjean, né? E agora a gente finalizou a parte dos pilotos da corrida e eu vou falar agora a tabela de pilotos. Hamilton soberano com 88 pontos contra 58 do vice. Bottas já abriu 30 pontos, é uma vitória e mais 5 pontos, isso é muito para tirar. Parece que o Hamilton está encaminhando para o 7º título. Max Verstappen apenas 6 pontos de Bottas na 3ª posição. Um belo 4º lugar de Lando Norris com 36 pontos, a regularidade desse menino é muito boa. Charles Leclerc com 33 pontos, 2 pódios em 4 corridas. Alexander Albon, 26 pontos. Sérgio Pérez, 22. Lance Stroll, 20. Daniel Ricciardo empatado com Lance, com 20 pontos também. E na 10ª posição, Carlos Sainz Jr. com 15. Sebastian Vettel apenas na 13ª posição com 10 pontos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Fórmula 2, corrida também que aconteceu em Silverstone. Contou com a pole position de um brasileiro na corrida 2 e a vitória de um russo, Nikita Mazepin, na primeira corrida. Diga lá. Exatamente, o Felipe Drugovich conseguiu sua primeira pole na carreira na Fórmula 2, né? Ele que corre numa equipe pequena, é importante ressaltar isso porque é um detalhe muito fundamental para a gente realmente analisar o desempenho desse garoto, que é muito talentoso. Provavelmente tem todo o potencial para ser o próximo brasileiro na Fórmula 1. Ele que para a primeira corrida, a corrida longa da Fórmula 2 no sábado, foi o pole, né? Porém, muito em função desse baixo desempenho que a MP Motorsport tem, ele não conseguiu se manter entre os ponteiros durante a corrida 1, né? Ele acabou terminando apenas na 7ª posição. Como você bem ressaltou, a corrida 1 foi vencida pelo Nikita Mazepin, ele que é piloto russo, na sua 2ª temporada na Fórmula 2. Tomou a liderança logo no começo, né? Ele que ultrapassou o Drugovich nas voltas iniciais, ficou atrás do Mick Schumacher durante um pouco, e logo tomou a liderança da corrida e não olhou mais para trás. Foi um excelente resultado do piloto russo. Na primeira corrida também é importante ressaltar que o excelente desempenho do Guan Yu Zhou, piloto chinês da UNI Virtuosi, ele que fez uma estratégia alternativa, saiu de lá de trás, ultrapassando todo mundo, chegou na 2ª posição. Assim como ele também o japonês da Carlin, Yuki Tsunoda, piloto protegido da Red Bull, chegando na 3ª posição, se eu não me engano é o primeiro pódio dele nessa temporada. Destaque negativo ficou por conta do Mick Schumacher, que saiu da 3ª posição, andou entre os ponteiros durante grande parte da corrida, porém no final acabou ficando sem pneu, terminou apenas na 9ª posição. E o líder do campeonato, Robert Schwartzman, que não pontuou, tanto na corrida 1, chegando em 14º, quanto na corrida 2, que ele também não pontuou, chegando apenas na 13ª posição. Na corrida 2, na manhã do domingo, o pole da corrida no grid invertido foi o Dan Tickton. O Drugovich, como foi 7º na corrida do sábado, largou na 2ª posição na corrida do domingo, que é mais curta, né? Tem 9 voltas a menos, dura menos tempo, você não precisa parar, você vai com o mesmo jogo de pneus até o fim. Mas tem alguns pilotos que optam por fazer uma parada e contar com um desgaste de pneus para surpreender os adversários. Nessa 2ª corrida, o Daniel Tickton, piloto da Dams, conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 2, piloto inglês, muito promissor também. Ele que foi piloto do programa da Red Bull por muitos anos, acabou sendo chutado no passado, né? Ele que perdeu o lugar para o Patricio O'Ward, se eu não me engano, agora atualmente é piloto da Fórmula Indy. O 2º lugar foi o Christian Lundgaard e o 3º foi o Louis Deletraz. O
O Filipe Drogovic na segunda corrida, mesmo largando na segunda posição, acabou apenas no sexto lugar. Os outros dois brasileiros, o Pedro Piquet e o Guilherme Samaia, também não pontuaram, tanto na corrida 2 quanto na corrida 1. Samaia, que é o muso das pistas, né? É o cara que vem fazendo um péssimo campeonato, mas, né, é aquele cara que faz direito, né, e ganha uma saveira do pai. Enfim, brincadeiras à parte, foi uma bela corrida, né, do Drogovic. É um cara que tem muito talento e parece ser do ramo, com certeza, se entrar numa equipe de ponta no que vem ou futuramente, com certeza vai fazer vários resultados bons. Agora, pode falar. Não, apenas pontuando, o campeonato agora, a gente vai chegar na metade dele no próximo final de semana, né? Final de semana que vem a gente vai ter novamente uma corrida da Fórmula 1 em Silverstone e a Fórmula 2 novamente também em Silverstone, rodada dupla. E o campeonato, nessa altura do campeonato, a classificação está dessa maneira. O Robert Schwartzman, mesmo tendo zerado as duas corridas, ainda é líder do campeonato, porque é o único piloto com 2 vitórias nessa temporada, né? Em 6 etapas até agora, é o único que tem 2 vitórias, né? 6 etapas, 5 vencedores. O Callum Ilott, piloto inglês da UNI Virtuoso, em segundo, com 73 pontos, ou seja, está 8 pontos atrás do Schwartzman. Ele foi bem na primeira corrida, saiu da segunda posição, né? Ele deixou o carro morrer no grid de largada, saiu dos boxes e mesmo assim chegou na 5ª posição. Na corrida 2 levou uma punição no começo, escalou o pelotão até a 2ª posição, acabou rodando sozinho e abandonou. Erro esse que custou para ele a liderança do campeonato, né, certamente. E em terceiro a gente tem o Christian Lungar, piloto da Arte Grand Prix, com 69 pontos, também já tem uma vitória. Quarto, Nikita Mazepin. Quinto, Daniel Tickton, ambos com uma vitória. Sexto, Guan Yu Zhou. Sétimo, Louis Deletraz. Oitavo, Filipe Drogovic com 45 pontos. Em nono, Mick Schumacher. Em décimo, Yuki Tsunoda. Com certeza. Essas foram a classificação do Campeonato Total da Fórmula 2. E a gente fica por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, nosso podcast, não esqueça de dar like. Se inscreva no canal. Siga o nosso canal também no podcast. A gente agradece a sua presença e até mais.